Bom, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. A ideia aqui é construir uma visão crítica, bem fundamentada nas fontes, sobre os riscos gigantescos que um país inteiro corre quando a sua principal liderança política se torna refém de um mindset fixo e, consequentemente, refém de um ego inflado que simplesmente não admite mudar de rota. É até meio assustador, né? Observar como características psicológicas tão íntimas acabam moldando políticas públicas que afetam a vida de milhões de pessoas todos os dias. E isso nos leva à pergunta central desta nossa investigação. Por que líderes extremamente experientes muitas vezes falham de um jeito tão espetacular diante de novos desafios? A gente costuma achar que a experiência por si só já garante a sabedoria, mas as pesquisas mostram uma realidade bem diferente. Um ego inflado e um pensamento estático podem simplesmente sabotar uma gestão inteira. E olha, isso não acontece só nas grandes empresas, não. Ocorre no topo do governo, onde a margem para erro, como sabemos, é praticamente zero. Para entender essa dinâmica de verdade, a gente vai passar por 6 pontos essenciais. A teoria dos mindsets, o ego inflado, o mindset fixo na política, o nosso contexto brasileiro, a relação entre inteligência artificial e sociedade e, fechando a conta, a liderança adaptativa. Parte 1. A teoria dos mindsets. O primeiro passo aqui é firmar uma base científica bem sólida sobre como o nosso cérebro lida com o aprendizado e desenvolvimento. Toda a nossa base teórica vem do trabalho pioneiro da psicóloga Carol Dweck, lá da Universidade de Stanford. Na pesquisa dela, que ficou famosa no livro Mindset, ela divide a nossa abordagem psicológica em duas grandes categorias. E o mais incrível é que essas duas categorias determinam absolutamente tudo. Como a gente lida com desafios, como a gente enxerga o sucesso e, de forma muito mais crítica para líderes de Estado, como a gente processa o fracasso. Então, vamos definir bem esses dois mundos. Para quem opera no chamado mindset fixo, a inteligência e as capacidades são como pedras esculpidas, sabe? Rígidas, imutáveis. A pessoa acredita que nasceu com uma cota X de talento e fim de papo. Do outro lado, o mindset de crescimento abraça a ideia de que a evolução não para nunca. Nessa visão, as nossas habilidades podem sempre ser desenvolvidas e melhoradas com muito suor, esforço diário e a instrução correta. Mas o ponto de virada, a grande diferença mesmo, aparece quando as coisas dão errado. O mindset de crescimento encara um erro como um dado valioso. É uma chance clara de estudar o problema, melhorar e corrigir a rota. Já o mindset fixo, ele vê qualquer tropeço como um ataque direto à própria honestidade. Para não parecerem incompetentes em público, essas pessoas fogem de desafios difíceis e ignoram críticas construtivas. Elas preferem aquela estagnação perigosa a ter que sentar, ser vulnerável e aprender algo novo. 2. O risco do ego inflado. Vamos dar um passo adiante e ver como isso se transforma numa bomba relógio quando chega ao topo da cadeia de comando. Lá no mundo corporativo, o pessoal costuma chamar essa armadilha de a doença do CEO. As fontes que analisamos mostram que essa condição faz os líderes colocarem o próprio legado e a necessidade obsessiva de parecerem infalíveis acima da saúde real da instituição. O líder acaba adoecendo a organização inteira porque passa a exigir um ecossistema de pura bajulação. Basicamente, cria-se um ambiente que só serve para validar as ideias dele e inflar esse ego, silenciando na hora qualquer voz contrária. E a história está cheia de exemplos práticos desse desastre. Pega o caso do executivo Lee Iacocca, na Chrysler. Quando o mercado automotivo virou de cabeça para baixo, em vez de investir em inovação e aceitar que a estratégia antiga já não servia mais, ele entrou num modo de defesa absoluto. Começou a culpar a concorrência de fora, cercou-se de pessoas que só diziam sim para ele e preferiu proteger a própria imagem de salvador da pátria a admitir um erro estratégico. A conclusão é bem clara. Quando o líder tem pavor de falhar em público, a inovação simplesmente morre. 3. O mindset fixo na política. Agora, se a gente aplicar essa exata lente psicológica para a gestão pública e para os chefes de Estado, os perigos ganham uma proporção gigantesca. A coisa fica realmente assustadora quando a incapacidade de assumir um erro vira política de Estado. Pensa na falácia do custo irrecuperável, que gera aquela velha teimosia fiscal. Quando um programa governamental gigantesco não dá certo, um líder com um mindset fixo dobra a aposta só para não dar o braço a torcer, torrando trilhões de dinheiro público. E junto com isso vem um pavor de inovar. Em vez de preparar o país para mudanças globais cruciais, tipo novas tecnologias ou metas ESG, o instinto primário de quem teme o novo é despejar subsídios para proteger indústrias que já estão ficando no passado. 4. O cenário político brasileiro. O
O material de base agora traz essa teoria comportamental para o Brasil de hoje, o que nos obriga a fazer uma leitura bem fria e imparcial de narrativas que, como sabemos, são superpolarizadas. De um lado, olhando as fontes mais críticas, o argumento é que a atual administração mostra de forma muito clara aqueles sintomas de isolamento e rigidez. O texto da CNN, por exemplo, aponta uma falta de flexibilidade preocupante para reconhecer falhas na economia e uma certa falta de criatividade para lidar com as demandas do século XXI. A crítica, no fundo, sugere um líder preso a velhas fórmulas que até funcionaram no passado, mas que hoje, sem a humildade para corrigir os rumos, enfrenta barreiras enormes para inovar e delegar poder de verdade. Por outro lado, as fontes de defesa constroem um argumento totalmente diferente e que é fundamental para a gente entender o quadro completo. A revista Teoria e Debate fala da chamada armadilha da crítica. Eles argumentam que o governo sofre, na verdade, um boicote deliberado e constante de uma oposição radicalizada e de parte da mídia. Sob essa ótica de defesa, toda essa percepção de rigidez administrativa não passa de uma ilusão, uma narrativa fabricada só para desestabilizar políticas públicas que, segundo eles, promovem o verdadeiro desenvolvimento social e protegem as populações mais vulneráveis. Então, temos aqui um exercício fascinante de observação pura. A mesmíssima liderança política é analisada através de lentes que não poderiam ser mais opostas. Uma enxerga a paralisia provocada pelo ego, a teimosia em manter hábitos antigos e a recusa absoluta em evoluir. A outra lente enxerga justamente uma resistência firme, heróica até, lutando contra forças institucionais implacáveis que tentariam derrubar projetos de inclusão e direitos trabalhistas conquistados a duras penas. 5. Inteligência artificial e sociedade. Saindo um pouco desse fogo cruzado, o material revela uma camada fascinante sobre como um líder de mindset mais fixo reage aos saltos exponenciais da tecnologia. Temos uma citação da presidência que joga a luz sobre uma desconfiança institucional bem profunda em relação à adoção sem freios da tecnologia. O alerta é claro. Quando poucas pessoas controlam os algoritmos, não estamos falando de inovação, estamos falando de dominação. Nessa visão, a inteligência artificial não é tratada com ingenuidade, como se fosse só uma ferramenta mágica de eficiência. Ela é vista com bastante cautela, como um risco estrutural iminente que pode substituir o ser humano, concentrar poder demais e até ameaçar o próprio processo democrático. E aqui a gente encontra um paradoxo sensacional dessa análise estrutural. Um líder puramente tecnocrata, com foco cego no crescimento moderno, aplaudiria a automação total, topando destruir empregos antigos em nome da eficiência máxima. Só que um líder com alta sensibilidade social, mesmo operando com um mindset mais resistente ao novo, acaba virando uma espécie de grande conselheiro ético do Estado. Ao pisar no freio da automação desenfreada e exigir que pessoas reais continuem no centro das decisões, essa tal paralisia estratégica acaba atuando, ironicamente, como um escudo social vital para proteger as classes trabalhadoras de serem descartadas pela tecnologia. 6. A necessidade de liderança adaptativa. E para fechar, a grande questão: como a máquina pública precisa operar a longo prazo para sobreviver nesse nosso século tão volátil? Os pesquisadores da Fundação Dom Cabral são super diretos sobre isso. A gestão pública moderna precisa, para ontem, transcender as velhas amarras do ego. O cenário global de hoje exige líderes genuinamente adaptativos. Aqueles que não pensam duas vezes antes de mudar completamente a rota quando a realidade dos fatos não bate com o plano original que estava no papel. Ser adaptável deixou de ser um diferencial inovador. É um requisito básico e inegociável para a sobrevivência do Estado. E para que todo esse ecossistema público funcione de forma saudável, existe um passo a passo comportamental claro. Primeiro, a própria liderança precisa virar essa chave mental. Depois é preciso entender que o funcionário que está lá na ponta não pode trabalhar aterrorizado por explosões de raiva ou pela teimosia dos superiores. É urgente criar um ambiente de segurança psicológica. Falar sobre os erros de forma aberta, natural e sem medo de ser punido é o que realmente destrava os processos do Estado e traz benefícios diretos para quem mais importa em toda essa história: o cidadão. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é o que fica de mais valioso de todo esse mergulho. Já deu para entender muito bem o tamanho do abismo que é tentar governar escorado só em vitórias do passado e em um ego que blinda o governante contra o mundo real. Mas a questão mais profunda agora não é apenas detalhar como o líder deve mudar. A pergunta que fica é: o que é necessário para que a sociedade como um todo exija ativamente que a máquina pública não fique congelada no tempo? Como garantir que a nossa liderança continue evoluindo diante de desafios tão complexos? Fica aí essa provocação para pensarmos no nosso futuro.